Oi, oi, oi! Como tudo aqui nesse canal é no tempo determinado de Yahweh, é ele que toca no meu coração para eu fazer as coisas, para eu parar o meu trabalho, para eu fazer o que eu tenho que fazer aqui no meu canal. Às vezes eu sumo, né? Sumo aí, apareço sei lá quando, fico 2 dias sem sumir, o povo acha que aconteceu alguma coisa comigo, de repente eu volto aqui e renasço das cinzas, né? E às vezes posto no feed um atrás do outro, de repente subo, não posto mais. Sim, não deveria ser assim. Eu, como profissional de marketing, de publicidade, principalmente marketing digital, sei que não deveria ser assim, mas a vida aqui nesse Instagram é a vida real, né? E a vida real é uma mãe com um neném, né, recém-nascido, com um monte de atividades pra fazer, um monte de coisas pra fazer, então nem sempre eu consigo vir aqui. Vocês me cobram as minhas lives, eu, mais do que vocês, gosto muito desse tipo de conteúdo, gosto muito de ligar a câmera e falar pra vocês o que eu tenho que falar, né? Então, isso pra mim tem sido muito ruim, né? Não estar com vocês todo final de semana como um tempo atrás a gente vinha fazendo. Então, de vez em quando eu consigo um tempinho e consigo vir aqui, que é o que aconteceu agora, e eu senti de fazer isso. O Pai tocou no meu coração para eu compartilhar um texto, começou a surgir dúvidas, eu falei, pronto, preciso falar sobre isso agora, não posso deixar mais para outro dia, mas eu sei que eu tenho a live da Batalha Espiritual para finalizar, que esse estudo foi um estudo que eu posso dizer para vocês que é uma batalha. Desde quando eu decidi começar a fazer esse estudo, a vida deu uma zoneada. E aí eu comecei o primeiro, a ideia era todo final de semana fazer o estudo e continuar, tipo uma série, né? E eu não consegui fazer isso porque a vida virou uma batalha. E sempre que eu toco nesses assuntos, sempre que eu faço esse tipo de live, as coisas complicam um pouco aqui pro meu lado. E nessa próxima live que a gente vai falar, não hoje, mas essa próxima live que eu preciso finalizar com vocês, eu estou em dívida com vocês dessa finalização desse estudo, eu vou falar sobre como fechar as brechas, né, que é o que vocês me pedem muito, é mais simples do que parece, e vou dizer como identificar como você está numa batalha espiritual. Então, depois, no momento certo, no tempo certo, Yahweh vai me conceder a bênção de terminar esse estudo com vocês. Mas agora aqui a gente precisa falar desse texto de Romanos 8. Inclusive, eu compartilhei aí um trecho do texto de Romanos 8, porém, nessa live aqui agora, eu vou fazer um estudo para vocês sobre Romanos 8. A gente vai ler e eu vou falar para vocês, explicar cada detalhe, tocar em todos os assuntos e comprovar a predestinação simplesmente através desse texto. É óbvio que a Bíblia a gente comprova através de vários textos, né? Eu sempre compartilho com vocês aqui o conteúdo sobre a graça e eu sempre falo sobre vários critérios da graça e eu mostro os textos, enfim, os estudos sobre a graça completa, que são os pontos da graça, que inclusive eu falei no último post, na verdade, sobre a graça, todos aqueles pontos eu tenho estudos específicos bíblicos que eu comprovo todos os pontos com a Bíblia, com textos, com conteúdos para vocês, então depois acessem lá. Mas, entendendo que o pessoal que já tá afiado, já me segue e tá aqui numa live plena quinta-feira, né? Porque a mãe esquece dos horários das datas, para tudo dia é um dia, né? Quinta-feira, meio-dia, estamos aí a galera no horário do almoço e a gente tá aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês viram o texto e tive uma pergunta muito boa que foi gatilho para eu falar. Eu preciso falar sobre isso, porque ainda não tá claro. As pessoas, você viu o texto anterior aí nos meus stories? Depois você volta lá, mas uma seguidora fez uma pergunta muito interessante e muito, de certa forma, inteligente e básica, porém é um conhecimento geral que todo mundo pensa isso, né? O que ela falou? Por que os eleitos passam tanta dificuldade se nesse texto fala que o Pai, todas as coisas cooperam, né? Para o bem e o Pai usa todas as coisas. E por que tem aquele texto que fala, Senhor é meu pastor, nada me faltará e me falta um monte de coisa. Então esse é o pensamento de quem lê às vezes de forma leiga e de forma a não compreender às vezes a interpretação das palavras e do que é aquele contexto. Que aquele conceito é mais profundo do que aquele texto está dizendo. Então esse é o problema às vezes de pegar um textinho isolado, pegar ali e interpretar. Tô vendo que estão entrando, pode mandando oi aí, vai me falando se meu som tá ok, se tá atrasando o áudio, o vídeo, vai me falando, comentando aqui que eu tô passando o olho aqui e vou batendo conteúdo pra vocês, tá bom? E vai entrando. Então vamos lá, abre aí Romanos 8, tá? Ou abre, ou só presta atenção e depois abre, enfim. Veja o que é melhor pra você se concentrar no que nós vamos falar aqui agora. Começando, Romanos 8, vamos lá. 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui a gente já entende o quê? Nenhuma condenação há. Então, se nenhuma condenação há, é para todo mundo? Não.
para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão na graça, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não existe condenação para os eleitos. Por que não existe condenação? Porque é Jesus, eu vou falar os nomes aqui para vocês se familiarizarem, mas a gente sabe que Jesus é Yahushua, né? Deus é Yahua. Então eu vou falando assim para vocês que são novos aqui entenderem de quem eu tô mencionando, tá? Esse é outro estudo, então não convém eu explicar isso agora aqui. Mas eu vou ler na tradução aqui cristã como os nomes que não são os nomes verdadeiros, certo? Então, não tem nenhuma condenação para quem? Então não tem nenhuma condenação para ninguém. Existe um povo que não tem uma condenação, isso é claro. Porque senão seria universalismo, todo mundo não está condenado, então todo mundo vai pro paraíso, né, pro reino, e tem lago de fogo, esquece a Bíblia. Então não é isso. Aqui tem um povo que não é condenado, certo? Beleza, ele está em Cristo Jesus e eles não andam segundo a carne. O que significa isso? Eles estão segundo o Espírito. E a Bíblia diz que carne luta o tempo inteiro contra o Espírito. E se a gente anda segundo a carne, nós temos condenação. Agora, se eu ando segundo o Espírito que habita em mim, que é do Pai, me ajuda a andar conforme o caminho correto. Porém, não quer dizer que nesse momento eu não vou cair, vocês vão entender. Mas a gente cai, porém a gente não anda segundo a carne, certo? Continuando. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que ele está falando aqui? Que a lei do Espírito de vida, que é o Evangelho, né? Que é o Evangelho da graça, que é o Evangelho do Messias, que ele veio pregar, que é nele, em Cristo Jesus, me livrou. Então, me tirou a condenação da lei. Porque a lei trouxe a condenação, colocou todo mundo debaixo da desobediência, né? E trouxe a morte. Porque se naquela época você escorregasse nos preceitos da lei, da 613, todas as leis, tinham pecados, né? No caso, que condenavam a morte, né? Inclusive do adultério, apedrejamento e tal. Então, quando ele fala assim, tem pecados para morte, as pessoas acham que está falando de salvação, de morte eterna, de condenação. E não é isso. Aqui, no caso, quando ele fala da lei, ele está falando de coisas terrenas, da lei. A lei é aplicada a coisas terrenas. Tanto é que a lei fala de coisas terrenas. Então, é uma lei moral para que você tenha um caminho a seguir, né? A ver, o que eu faço de certo e errado? A gente chega no mundo da depravação total, precisa ter um conjunto de leis e normas para saber, isso é certo, isso é errado e tal. Só que isso não vai me trazer a minha salvação, ou tirar a minha salvação, porque ele não está relacionado com isso, ele está relacionado com a conduta terrena. Tanto é que tem a ver com a morte, né? Nesse caso. Então, algumas coisas que tem na lei, ela condenava para a morte. Então, quando as pessoas falam assim, tem pecado para a morte é eterna, esquece, isso daí é conversa de sistema religioso, não existe, tá? Então, 3, continuando, Romanos 8, 3. Se chegou agora, abre a Bíblia em Romanos 8, a gente está fazendo um estudo aqui de Romanos 8. Passando aí, leitura responsiva, explicando detalhe por detalhe. Vamos lá, 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Uau, agora vamos ler de novo, que confundiu tudo a cabeça do pessoal. Vamos por partes, né? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Ou seja, quem estava lá seguindo a lei, tá lá com o pecado da carne, porque a graça precisava manifestar, o Espírito do Pai precisava habitar na gente para que a gente conseguisse seguir a lei, porque mesmo com a lei, o ser humano é incapaz de seguir a lei. Então ele, pela carne, ele não consegue seguir a lei. Então precisava vir o Messias, precisava o Espírito Santo habitar dentro de nós para que a gente conseguisse seguir a lei, né? E mesmo assim a gente ainda cai. Por quê? Porque nem sempre a gente anda conforme o Espírito. Às vezes o pecado que habita em nós fala mais alto e por isso a gente erra. Entende? Então, por mais que a gente seja justo, a gente não é ausente de pecado. Nós somos justificados desse pecado. E é isso que fala a graça, né? Essa que é a boa nova. Por isso chama boas novas. Senão, não é as velhas novas, é as boas novas. Porque o velho ficou velho, né? E ficou velho por quê? Porque eles não eram tão bons assim. Ele tinha sua função. Existe a função da lei até hoje. Porém, a forma de salvação que vinha através da lei não existia. Então, a graça que precisava existir para que a gente tivesse a salvação, porque o ser humano, por si só, não chega a lugar nenhum. Vai só pro inferno, pro lago de fogo, entendeu? Beleza.
Então, enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, por quê? Porque veio no mundo, nasceu aí, certo? Mas a gente sabe que o Messias não pecou, não teve pecado, mas entrou no mundo aí por Maria, enfim, que era virgem e tal, então toda essa história que vocês sabem. Então, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aí o 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque agora a graça abundou. Então todas as pessoas conseguem andar segundo o Espírito. Se não tiver atuação do Espírito, você não consegue andar por si só. Por isso, a história de sempre orar e vigiar, sempre tentar fazer o seu melhor, conhecer a Bíblia, ter a verdade para ter um guia. Mas não é isso que vai te justificar, não é isso que vai te salvar, certo? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E aí, quando você é eleito, né, sofre depressão, fala que eu tenho tanta coisa nesse mundo, eu tenho tudo, não me falta nada, e eu tô sempre triste, tô sempre chateado. Por que será que as coisas que eu tenho, que eu adquiri na vida, não me completam, não me preenchem? Sabe aquele vazio que você sente? Então, se você é um eleito, esse vazio ele só vai ser preenchido pelas coisas do Espírito. Então você pode ter tudo, você pode cair no conto do mundo que fala que você tem que ter, o negócio é ter faculdade, ter um monte de diploma, ser bem sucedido na vida, ter casa, carro, viagens e tal. Você pode ter essas coisas terrenas, não é errado, mas elas não vão te preencher se você for um eleito. Então se você for um eleito, você vai sempre ter a sensação de que você tá chegando lá, tá conseguindo mais coisas e nada tá fazendo sentido. Então você bota objetivos na vida. Quando você os alcança e chega lá naquele topo, que você acha que chegou já, então aqui, bati a minha vida, né? Bati a meta, zerei a vida. Quando você chega nesse ponto e você sente aquele vazio, significa que o quê? Que você só vai ser preenchido pelas coisas do Espírito. Então, se você é um eleito, você vai sentir isso em algum momento da sua vida. Você vai sentir que você anda, que as coisas estão ok, e você se sente às vezes até ingrato, porque você pensa, nossa, minha vida é tão boa, eu tenho tantas coisas, Deus e Yahweh me abençoou com tantas coisas, e parece que nada faz sentido. Tem gente que tem até vontade de se matar. Chega num momento da vida que tem tudo, olha pro lado, tem família, tem filhos, tem emprego, tem trabalho, tem dinheiro, tem luxo, tem tudo, e olha pro lado e fala, ainda estou em depressão, estou querendo me matar, porque minha vida não tem sentido. Então isso acontece com muita gente. E é por isso que é errado aquela história de falar assim, suicídio, tira salvação, não sei o que, claro, a pessoa começa com esse papo, e eles não entendem que todo mundo está passivo de uma depressão profunda, e a pessoa que pensa em tirar a própria vida, lutar contra a própria vida, né, ela não está em sã consciência, né, ela não está agindo conforme o Espírito, ela está agindo conforme a carne, porque o ser humano é carne, mas também é espírito. Porém, se o Espírito do Pai habita em você, você vai agir muitas das vezes conforme o Espírito, e é por isso que você, que é eleito, que tem o Espírito em você, você consegue ter frutos. Né? Então por isso que fala, pelos frutos os conhecereis, se a árvore é boa, vai dar bons frutos. Então não existe uma pessoa que consiga dar bons frutos genuínos que não seja através do Espírito. Todo fruto que a gente dá que parece bom e venha da carne, não é bom. As intenções sempre são más. Então uma pessoa que é satanista, uma pessoa que é, sei lá, mas ou qualquer outra pessoa pode fazer o bem, aparentemente, doar dinheiro, fazer uma coisa, tom de caridade, tal, arrumar a cidade, tal, mas todas as vontades dele provêm do egoísmo dele, provém de aparecer, provém da necessidade dele. Então nunca vai ser genuíno, porque genuíno só vem do Espírito. Entenderam? Beleza. 5. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Inclinação significa digamos, preenchimento, né? A inclinação, eu tenho uma inclinação para o bem, uma inclinação para o mal. É como se tivesse uma facilidade maior para se inclinar para essas coisas. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou inclinada para o Espírito, eu vou ter mais aptidão com coisas do Espírito, eu vou ficar mais feliz com coisas do Espírito. Se eu sou uma inclinada para a carne, eu vou ter mais vontades, mais felicidades, mais preenchimento conforme a carne. Entenderam? Beleza? Vamos lá, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por quê? Porque se eu sou inclinado para a carne, eu vou para a morte. Por que eu vou para a morte? Porque todas as coisas são terrenas e ali se faz, ali acaba, é perecível, né? Se eu estou inclinado para a carne, eu vou focar em bens, em sucesso, em fama, e tudo isso acaba uma vez ou outra, você não se sustenta para sempre, né? Agora, a inclinação do Espírito é vida e paz, porque quando você está inclinado para o Espírito, você pode ter a certeza de que você
está sendo tocado pela graça. Então você provavelmente é um eleito, provavelmente você é um salvo. Então sua vida aqui de sofrimento na terra, ela é passageira. Por isso que você se inclina para a vida e para a paz. Porque a gente tem paz, mesmo todas as coisas acabando, mesmo todas as circunstâncias terrenas não dando certo. Quando você é inclinado para o Espírito, você sente isso, porque isso só vem do Espírito, entende? As aflições da vida, elas existem na parte carnal, que nós somos. Mas quando a gente tem paz, o mundo tá caindo, tá tudo acabando, desmoronando, você tá lá em paz. E isso vem do Espírito, certo? Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Sabe aquela história da lei de Telemann? Faz o que tu queres, há de ser tudo a lei? É basicamente esse texto aqui. Ele tá dizendo o quê? Que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, porque a lei de Deus só pode ser sujeita ao Espírito. Porque se eu tenho uma carne, o que reina na carne? É o terreno. O que reina na carne é as coisas terrenas. Não tem nada a ver com a lei do Pai. A lei do Pai, ela está sujeita às coisas espirituais, né? As coisas que são do seu caráter, daquilo que você pode fazer ou não, né? Então é mais para esse lado. Não tem nada a ver a lei de Deus. Se você vai comprar um carro, sei lá, ou vou comprar um Jeep ou outro carro, eu vou comprar uma casa lá num lugar ou no outro, tipo, isso não, a lei de Deus não fala disso, entende? A lei de Deus fala dessas questões, certo? Então o pode ser. Então quando você fala que você pode fazer de tudo, sabe aquela história da nova era? Você pode fazer de tudo desde que você não atrapalhe o seu próximo, né? Isso daí é a nova era. Aí o satanismo fala assim, você pode fazer de tudo para te agradar. Então o satanismo não é culto a Satanás, é o culto a você mesmo, ao seu eu, ao seu ego, a tudo que você faz, independente das pessoas. Então é diferente a lei que opera, e é por isso que isso é inimizade contra Deus, porque não tem nada a ver com as coisas de Deus, entende? Beleza, Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eles estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Então, cadê a vontade aqui? Porque se eu não posso agradar a Deus, então eu não posso agradar a Deus. A Bíblia está falando isso. Então, como que eu, pela minha vontade, hoje eu vou escolher agradar a Deus? Eu vou sair da carne e vou pro Espírito por mim mesma. Não existe, não pode, é decreto, não tem como, você não consegue, certo? Continuando, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqui está falando para a igreja, está falando para os eleitos. Então ele está dando a certeza, né? Ele não está falando vocês não vão errar, vocês não vão pecar. Ele não está falando disso. Ele está falando a certeza aqui para vocês. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês, igreja, eleito, que tem a graça, que tem a fé, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Vocês pecam, mas vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aí vem a história, daquela história do vaso de honra disfarçado, né? Do vaso de ira disfarçado de vaso de honra. Ele está falando para a igreja. Está dizendo aqui, vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, hein? Por quê? Porque tem pessoa ali no meio que finge ser ovelha, mas não é ovelha. E aí você vai ver as coisas acontecendo, os frutos parecem que tá dando, mas é aquela história da religiosidade, entendeu? Então, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é dele. E a Bíblia fala que ele veio para salvar os dele. Então nem todo mundo tem o Espírito. E quem decide pôr o Espírito, gente? Quem decide pôr o Espírito? Então, se quem não tem o Espírito não é dele, e quem decide para quem dá o Espírito, porque a fé é um dom, e aí o Espírito Santo vem e atua na vida da pessoa, e essa pessoa não tem, então essa pessoa não é dele, então não pode ser dele. Não é a vontade dela que vai fazer ela ser dele, é a atuação do Espírito. Tá entendendo a situação? Continuando, Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então você é um morto espiritual. Você está morto por causa do seu pecado. Então aqui, pecado original. Mas o seu espírito vai viver por causa da justiça. E essa justiça aqui a gente pode, né, dependendo da palavra original aqui, eu não sei exatamente qual é a palavra original daqui, mas essa questão aqui que a gente está falando é da questão da atuação que o Pai mandou o Filho para salvar. Então a justiça da justificação, certo? Basicamente isso. Continuando. Esse, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então entende por que você não perde sua salvação? Entende por que não depende de você sustentar isso? Porque se o Espírito, essa é a condição, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, que é de Jesus, habita em vós,
que é Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos citou a Cristo, Espírito, também vivificará os vossos corpos mortais. Não existe olha, talvez vai vivificar, talvez vai dar certo. Não existe isso. Tá dizendo? É uma condição. Se ele habita, vai vivificar. Não tá falando assim, olha, vai ficar mais se você não guardar isso, mais se você não comer isso, mais se você não fizer isso. Não tá dizendo isso. Tá dizendo que vai. Pelo Espírito e não por você. Vai vivificar os corpos mortais, vai te ressuscitar, vai te renovar. Pelo Espírito que em vós habita. Não é por você. Não é pela sua decisão. Não é pela sua escolha. Certo? Beleza. Romanos 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não a carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Então aqui, ó, percebe. Se viver segundo a carne, morrereis. Por quê? Porque vai morrer porque o Espírito não está lá atuando. Agora, se pelo Espírito, ou seja, através do Espírito, você mortificar as obras do corpo, vai viver. Porque o Espírito vai atuar em você, então é através dele, não através de você. Romanos 8:14. Porque todos os que, não são todas as pessoas, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como reconhecer quem é filho de Deus, quem não é? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus? Quem dá frutos. E quais são os frutos? Aí vai lá, fruto do Espírito, né? Dons do Espírito. Você vai conseguir entendendo mais. Aí as pessoas chegam aqui no meu perfil e falam assim: Sueli, como é que eu faço para saber que eu sou eleito? Como é que eu faço para saber, ai meu Deus do céu, eu descobri a predestinação e agora eu tô sofrendo porque talvez eu não sou uma escolhida. Tá sofrendo porque não lê Romanos, pelo menos Romanos, porque às vezes não conhece a Bíblia inteira, beleza, não precisa conhecer, não conseguiu conhecer, não teve tempo e tal, ok. Agora, se lê Romanos, vai ter a certeza se é um eleito ou não, porque mais claro que isso, só 2 dias, né, né? Então, não tem como, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, você vai voltando. Daí como saber quem é guiado pelo Espírito de Deus? O que o Espírito de Deus atua nas pessoas? Como que ele se manifesta? O que são os frutos do Espírito? E você chega e você se reconhece ali. Então, você tem fé? Você consegue crer no Deus? Agora, qual é o Deus que você crê? É o Deus da religião? É o Deus do livre-arbítrio? É o Deus da Bíblia? É o Deus lá da Nova Era? É o Deus hindu? Né? Os deuses hindus, que é um monte, né? Então, qual que é o Deus? É o Deus interior? É o teu segredo aí que você fica falando palavras de afirmação e acha que você vai cocriar alguma coisa? Qual que é o Deus que você crê? Porque se você crê no Deus da Bíblia, se você for guiada pelo Espírito do Deus da Bíblia, e aí como é que você sabe? Reconhece para onde está indo. Dependendo do caminho que esse Espírito estiver te levando, é o caminho, é o Deus verdadeiro, ou não é o Deus verdadeiro. Então, por que precisa conhecer o Deus verdadeiro? Para saber se o caminho que você está guiando e sendo guiado é do Deus verdadeiro, né? A mulher do chefe. Engraçado. Continuando aqui. Romanos 8:14. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus e são filhos. Beleza. Romanos 8:15. Porque não recebestes agora vamos lá. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor. Do que ele está falando? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Olha que quanto ensinamento só nesse texto, só nesse versinho, né? Porque não recebeste o espírito da escravidão. O que você pode entender como escravidão? Quando a gente fala na escravidão na Bíblia, muitas das vezes quando a gente está falando assim, a gente está falando da escravidão que o pecado nos colocou, a escravidão da culpa do pecado, a escravidão de estar vendido ao pecado, né? Como Paulo fala, eu era vendido ao pecado e tal, fui renovado, enfim. Então, ele está falando dessa escravidão, porque o pecado nos torna escravos, né? Torna escravo de tudo, de vício, de tal. Então, a gente não consegue mais sair daquilo, é uma escravidão, né? Então, e você está condenado já, né? Então, quando você está ali no espírito da escravidão, que é o pecado que habita em você, que está atuando pela carne, você é escravo. Só que a Bíblia fala que Paulo fala que ele não era mais escravo do pecado, agora ele era escravo do Messias. Porque agora a lei que opera dentro dele é a lei do Espírito. Então, a gente não recebeu o espírito da escravidão, ou seja, alguém concedeu algo para que você fosse ou não condenado, fosse ou não desse conta do recado, entendeu? Então, para outra vez estares em temor, para ter medo, para ficar o tempo inteiro agoniado, angustiado. Não. A gente recebeu o espírito de adoção de filhos. O que significa isso? Quando a gente fala adoção de filhos, a gente já destrói aquela teoria da pré-existência. Porque
não é filho literal. Ninguém é filho literal do diabo. Ninguém é filho literal do Espírito, né? Do Messias e do Pai. Nasceu dele assim, né? Então, nós somos filhos pelo Espírito, por adoção, certo? Pela predestinação, pela escolha do Pai. Não é a tua escolha. E a mesma coisa do diabo. Então, ninguém nasce já filho do diabo porque o diabo gerou e já é. Entendeu? É filho porque é filho espiritual. E aí já é determinado. Você é filho espiritual desse, você é desse. Você vai receber o Espírito de Deus, você vai receber o Espírito da escravidão. E por assim vai. Sem meritocracia, sem nem algo que o homem tenha feito. Porque antes mesmo de nascer já está tudo determinado. Antes mesmo de vir para a timeline, concretizar na vida da pessoa todas as coisas que ela vai fazer, já está tudo determinado. Então você vem viver uma história, já está escrita por Yahweh. Essa história não está escrita por você. Você vai viver essa história. Mas ela está escrita por Yahweh desde antes da fundação do mundo. E é por isso que ele já escolheu os vasos e toda aquela história que vocês já sabem que eu falo aqui cansadamente toda vez. Certo? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque é os frutos. A gente vai percebendo que o Espírito que falou lá testifica e mostra no coração, mostra para as pessoas, funciona assim. 17. E se nós somos filhos, agora vamos lá, conclusão maravilhosa da graça das obras do Evangelho das Boas Novas. Olha isso. E se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se é certo, ou seja, que história é essa que você perde sua salvação, meu amigo? Já está tudo determinado. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você está certo que não vai padecer. Você vai ser glorificado. Está aqui, passado, já está tudo determinado. 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos lá responder a pergunta da nossa amiga aqui com esse texto. Por que eles passam tanta dificuldade? Se a Bíblia fala que o Pai opera em tudo por favor, para o bem. Aqui está dizendo, eu tenho por mim certo que as aflições desse tempo presente, ou seja, todo mundo sofre aflições. O Pai, quando ele te ama, quando ele te corrige, ele usa o mal e o bem. Agora, dizer que ele cuida de todos os seus eleitos, que ele trata os eleitos com diferença, significa dizer o quê? Significa dizer que tudo que ele fizer na sua vida, seja de bom ou de ruim, vai ser para o seu benefício. Só que a gente é humano, a gente não sabe, na hora que tá sofrendo, tem as percepções da realidade tudo deturpada. Aí o que é ruim pra nós, pra gente, a gente só vê coisa ruim. No bom é bom e nem é bom. Já falei disso numa outra live, sobre essa questão de percepção. Então, as coisas que Yahweh usa para operar, ele usa o ímpio para operar em você, ele usa o justo para operar com você, ele usa o justo para te ajudar, para te abençoar, ele usa o ímpio para te botar pedra no meio do caminho, porque com tudo isso ele tá te moldando, ele tá te levando pro caminho da salvação, porque é certo que você vai ser salvo. Mas, como tá dizendo aqui, as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que há em nós ser revelada. Então, tudo isso que a gente passa aqui de aflições nem se compara com o tanto de bênção que a gente vai ter no reino, porque esse mundo é um mundo conhecedor do bem e do mal. E aí quando as pessoas perguntam pra mim, Sueli, mas se Deus é bom, por que o mal existe? Tem vídeo já explicando com profundidade por que o mal existe. Mas basicamente, se o mal existe no mundo, se é assim que é o mundo que a gente vive, pessoas vão executar o mal. Todo mundo vai passar pelo mal. Agora, tu é um eleito, então você pode ficar tranquilo que depois que acabar esse mundo aqui, na renovação tu vai ser salvo. Então o mundo, a vida, o conflito, não é sobre aqui. Não é sobre o que a gente está fazendo aqui, é sobre o depois. Mas a gente está aqui, então a gente considera as coisas terrenas. É por isso que o homem é carnal. Por isso que precisa vir o Espírito para poder fazer a transformação. Porque a gente nem imagina o que vai ser revelado. Entendeu? Então assim, porque, continuando, Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê, 20? Porque a criação ficou sujeita agora vem. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Gente, por favor, interpretação básica de português de vida.
tá difícil aqui achar que tem alguma escolha do homem, né? Porque a criação, tudo, ficou sujeita à vaidade, ou seja, aos seus próprios interesses, ao seu ego, a tudo aquilo que a gente está acostumado a falar. Não por sua vontade, não é porque decidiu, eu quero ficar sujeito à minha vaidade, não, eu quero ficar perto de Deus, mas por causa de quem sujeitou todas as coisas? Quem sujeitou tudo, gente? Quem que criou tudo, sujeitou tudo e controla o mal, o bem? Esse é o Deus soberano da Bíblia. Se você crê que quem controla o mal é Satanás, sinto lhe dizer, tá com religiosidade aí encrustada, aprendeu a Bíblia errado, aprendeu sobre o Deus errado, criou uma dualidade inexistente, colocou Satanás ali, do lado de Deus até acima às vezes. Porque o crente fala assim, tô sofrendo tribulação, né? O devorador vai vir pegar minha vida, minha família, né? Aí faz campanha e tal, aquela história. Realmente, você vai ter que pedir pra Satanás. Porque se você acredita que é ele que tá fazendo mal pra você, você tem que orar pra Satanás. Por que vocês não oram pra Satanás, então? Vai orar pra Deus porque quem tá controlando o mal é Satanás? Mas não é. Quem controla o mal é Deus. É por isso que você ora pra Deus. É por isso que você pede pra Deus tirar o mal da sua vida. Se possível, afasta de mim esse cálice. É assim que você ora. Ou deveria, pelo menos. Né? Eu acredito que aqui ninguém ora pra Satanás. Mas a forma com que vocês lidam com essas situações parece que não está entendendo o Deus da Bíblia. Porque se o Deus é soberano e ele age sobre tudo, e ele sujeitou todo mundo a tudo, e tudo acontece, não tem outro Deus. Satanás não está por aí correndo, esperando para ser pego, está escondido aí, sei lá, na Antártida. Não está escondido lá embaixo das pirâmides. Tá entendendo? Não existe isso, sabe? Então, ele não está por aí perdido. Ele tá fazendo o papel dele, cumprindo. Todo mundo tá cumprindo um papel aqui. Eu cumpro o papel, você cumpre o seu. E quem determinou isso não é a gente. A gente acha que é a gente fala que pode controlar a vida, vai controlar a quantidade de filhos que tem, vai controlar tudo. E aí a gente sofre, porque a gente acha que controla tudo. E a gente não controla nada. Inclusive tem uma live que eu falo só sobre isso. Você não está no controle, vai lá ver a live depois. Né? Tem muita live aqui. Essas aqui que eu ligo aqui e falo assim, meu filho, é só benção, só conteúdo. Aqueles que descem, igual café. Né? Não pode ficar só no chantilly. Vai pro amargo. Na verdade, eu nem uso café com chantilly, mas vamos dizer aquele café bonito do Starbucks, sabe? Tem um chantilly em cima. Você vai chupar o chantilly ali e comer e vai descer. Aí o café vai ficar amargozinho. Ninguém quer descer pro café amargo, quer parar no chantilly. Então, não, a Bíblia tem o café amargo. Então, segue, inclusive, beber café sem açúcar é melhor do que com açúcar, tá, gente? Então, eu prefiro café amargo, até na vida literal. Então, é isso aí. Estamos aqui para estudar sobre o café amargo que ninguém fala. Foi lá. Continuando. Romanos 8:21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada desta servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então vamos lá, porque sujeitou a criação à vaidade, não por sua vontade, a criação não teve vontade, mas por causa de quem sujeitou a vaidade. Por quê? Porque a esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, você sai da servidão da corrupção, você sai da servidão do pecado, você sai dessa condenação e vai para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é a glória de todo mundo. Não é todo mundo que é filho, a gente viu aqui. Então, é diferente. Continuando, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também, porque tá falando pra igreja lá, Paulo e tal, primícias do Espírito, são os primeiros que receberam o Espírito e tal, aquela história. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do corpo. Então, todo mundo tava ali sabendo, recebendo a graça, recebendo a informação ali e esperando a redenção, porque queria que acabasse logo. Quem que quer ficar nesse mundo aflito? Só quem tá vivendo pela carne. Quem tá vivendo pela carne não quer que o Messias volte logo, porque quer terminar a faculdade, quer comprar a mansão, quer ir pro iate, quer fazer uma viagem de cruzeiro. Gente, não que seja errado, não é errado ter as coisas, tá? É errado você viver só por isso. É errado você ter só isso de dedicação na sua vida, né? Você tem que ter as coisas, você pode ter as coisas, você tem que lutar para ter as coisas, pra você ter uma vida confortável terrenamente. Mas se não acontecer, beleza, porque nosso galardão não é aqui. Então as pessoas estavam esperando também, sabiam da graça, sabiam do retorno, estavam esperando pela redenção do corpo. Então tinha aflição, tinha tudo. Então respondendo a pergunta lá, sim, vai ter aflição, independente de qualquer coisa, tá? Porque é assim que funciona a vida aqui nessa terra, nesse mundo. E isso não é escondido na Bíblia, é o tempo inteiro mencionado. E aí quando você lê que o pai tá te cuidando, operando, você acha que ele tá aqui, cuidar é só dar amor. É só manifestar coisas que aparentemente são amor. Quando a gente dá aquela palmadinha no filho, quando a gente briga com ele, tira o negócio da boca que ele tá comendo, fala, filho, não faz isso.
aparentemente o filho vai pensar que você está gritando com ele, só que você está tentando desesperadamente resolver o problema dele, né? Quando você não dá um negócio que o filho quer, porque é pro bem dele, ele fica assim, minha mãe não me ama, não vai me dar um negócio. Não fica, porque ele entende, você tem autoridade. Só que vamos supor que a criança fosse, sei lá, né, um néciozinho assim, que não entende nada, e você não tem autoridade sobre seu filho. Você recusou algo pra ele, vai fazer um escandalhaço, vai espernear, se jogar no chão. Eu quero um brinquedo, não sei o que lá. Aí vai se jogar no chão, fazer um monte de coisa, né? E aí você é ruim da história, porque não deixou, não comprou o trem pra criança e tal. E aí, quer dizer, a criança entende aquilo como ruim, como maldade, e a gente tá entendendo as coisas que o pai coloca na nossa vida como ruins, né? As aflições são ruins, só que o pai tá querendo nos corrigir, tá querendo nos mostrar, tá querendo nos cuidar. Então é nesse sentido, tá? Romanos 8, 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como... Vamos de novo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como o esperará. Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então aqui tá falando basicamente de da gente ter fé, né? Porque você espera algo que você nem sabe o que é, mas você espera, porque você crê, porque você tem a fé e tem o Espírito, tá? Basicamente é isso, dessa esperança que ele tá falando. E 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tá dizendo que o quê? Que a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir, a gente pede coisas bizarras pra Deus, entendeu? A gente pede coisas que nem vai fazer bem pra gente. A gente acha que vai fazer, e a gente pede, e Deus não dá. E a gente fala assim, Deus não tá me ouvindo e tal, enfim. Porque a gente não sabe pedir, certo? E aquele porque a gente pede com a carne. Às vezes a gente, né, quando a gente tá pedindo com a carne, tá pedindo com as manifestações. Se você tá no Espírito, você vai pedir com o Espírito. Então você vai pedir coisas mais profundas. Você vai pedir sabedoria, você não vai pedir um carro zero, entendeu? Não que você não possa pedir, você pode pedir o que você quiser pra Deus. Agora, se ele vai atender, ou melhor, se ele já atendeu na eternidade, é outros 500, tá? Outros 500, certo? Então continuando, 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, é muito básico, né? Quando a gente está pedindo algo e se vem do Espírito, ele já sabe qual é a intenção do Espírito, então é segundo Deus. E é por isso que existe a intercessão dos santos, e é por isso que você ora, e é por isso que você pede, porque a oração intercessória vem do Espírito, porque ninguém ora pela carne. Se você ora, você está orando para Deus, tem que crer em alguma coisa, certo? Pelo menos no Deus da Bíblia. Você está orando para o Deus da Bíblia, você está pedindo para o Deus da Bíblia, então quem está pedindo é o Espírito que habita em você que está pedindo. Então ele já sabe a intenção. E é por isso que a intercessão pelos santos, quando você ora genuinamente, já é algo correlacionado, entendeu a oração? Então a oração ela é um fruto do eleito, é um fruto de quem, se você está orando para o Deus verdadeiro, óbvio, você pode orar para qualquer pessoa, se está orando para o Deus verdadeiro, é um fruto do eleito. Então, se é um fruto do eleito, você está orando porque você crê. E se você crê, você recebeu a fé. É um negócio que você vai voltando, você vai entendendo, tudo casa, tudo conecta, entendeu? E é por isso que a oração do santo é ouvida, por isso que fala, ouvida, né? Agora, se vai ser executada, vai depender daquilo que é o propósito do Pai na vida da pessoa, certo? E sabemos que todas as coisas contribuem, agora vem aqui, que é o texto que eu compartilhei, que foi da dúvida da irmã. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas, todas, repita comigo, todas, tudo, todas as coisas. O tropeço que você cai na rua, o teu carro que bate, os outros que vêm, os outros que xinga, né? Tudo. O emprego que não dá certo, o emprego que dá certo, a viagem que cancela o voo, o outro que... Tudo. Todas as conexões da sua vida são determinadas e todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Então, os que amam a Deus, que são os filhos de Deus, eles estão a vida dele tá tudo ok. Mesmo que aparentemente você olhe e fala, nossa, tá tudo desmoronando. Até a tua vida, meu irmão, que tá desmoronando, tem propósito eterno nas vontades de Deus, nos decretos de Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, tudo contribui, ajuda para o bem. Então, é para o seu bem, né? Ama a Deus. E esses que são o quê? Chamados segundo o seu propósito. Então, existe um chamado. Não é você que se bota para chamar. Você recebeu um convite. Segundo o seu propósito. Então, por que você nasceu, indivíduo? Você tem um propósito,
né? Você tem uma missão. Qual que é a missão? Todo eleito tem uma missão de fazer o ID, de falar das boas novas. Mas a forma com que você vai falar isso, a forma com que você vai demonstrar isso, é segundo o propósito de Deus na sua vida. Então, querida, você é mulher, você tem o útero, você pode ser mãe, você tem aptidão para ser mãe. Mas é o teu propósito ser mãe? Talvez não. Talvez o teu propósito é adotar uma criança. Vai tentar e não vai dar. Vai ter todo o recurso financeiro, vai ter tudo, vai fazer filho. Não vai dar, porque é pra você adotar. E você que pensa que não é pra ser mãe, vai começar a ser mãe, vai ter 3, 4, 5 filhos. Sua missão, segundo seu propósito. Entendeu? Então o ID é pra todo mundo. Pregar, falar do Messias, é pra todo mundo. Agora, a forma como você vai fazer isso, você vai aplicar na sua vida, porque a tua vida é o propósito de Deus. Entendeu? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, antes conheceu. Você não está conhecido aqui só na hora que você nasceu, que você viveu no mundo. Ah, eu existo agora, né? Não. Dantes. Certo? Deus é eterno. Atua na eternidade. Tá no sem tempo. Você vive no tempo. E aos que chamou... Não, peraí, pulei, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, não só conheceu, predestinou. Não só conheceu, eu só posso te conhecer e falar, beleza, você vai pra lá, vou pra cá, tchau. Não, te conheci, então você vem pra cá. Pra quê? Pra ser conforme a imagem do filho. Ou seja, conforme a imagem do filho. Então você não é conforme a imagem das trevas. Você é conforme a imagem do filho. Certo? A fim de quê? É o propósito. A fim de quê? Propósito. Que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Messias é o primogênito. É o perfeito. É o incrível. E aí a gente é irmãos. Tudo que existe, não existe por causa de você. Existe por causa do primogênito. Certo? Tudo que existe é pro Messias, é para ele e por ele. É assim que funciona. Choro é livre. O ser humano é presente pro filho. E automaticamente o filho é presente pro eleito. Olha que coisa mais linda. Ah, Sueli, mas então já que a gente é presente pro filho, por que o filho não é presente para todo mundo? Porque Satanás tem os seus filhos também. Satanás conseguiu, né? A história é assim, bem e mal. Precisa ter gente ruim, precisa ter gente executando mal, precisa ter gente nascendo ruim, precisa ter gente permanecendo ruim. Todo mundo nasce mal, mas precisa ter gente permanecendo mal. Porque assim é a história. Não foi outra história escrita, foi essa. Aceita que dói menos. A verdade dói, mas ela liberta. Se tem fé pra crer, meu filho, não importa se o outro não recebeu fé pra crer. Eu sei que dói. Por isso que eu falei, a verdade dói. Então, às vezes, o teu marido, alguém muito próximo, você é ateu, não acredita em nada. Calma, às vezes até o final da vida dele, ele achou que ele era ateu, mas não era, porque não era o tempo determinado das coisas. Então pode ser que esse cara aí que é ateu, esse teu amigo, teu familiar, teu parente, teu marido, até o último suspiro de vida, ele vai falar, eu creio em Deus mesmo, olha só como é que eu passei minha vida inteira na onisciência. Entendeu? Porque existe um tempo para breakthrough de cada pessoa. Que vai ter que ter um breakthrough, que é um quebramento. Vai quebrar ali, o vaso vai ser quebrado. Existe um momento, todo mundo nasce vaso de ira e vai ser quebrado. Quem é o eleito? Então, não fique assim, desesperada se seu filho, apostatou, virou contra Deus, foi fazer um monte de besteira. Continua orando. Não é você que determina o tempo das coisas, é o Pai. Porque cada história tem um momento, cada história tá escrita de um jeito. Entende? A história é diferente para cada pessoa. Todas elas... Os eleitos vão levar para o mesmo lugar, para o reino. Mas o caminho percorrido até o reino é diferente. Porque cada um tem um contexto, cada um tem uma vida, cada um tem um trauma, cada um tem um problema, cada um lidou com o pecado de uma forma. E é assim. E Yahweh gosta de histórias. E ele criou várias. Continuando. 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes, a gente já falou. Então, 8:30. E aos que predestinou, passado. E aos que predestinou, eternidade. A estes que predestinou, também chamou. Predestinei, chamei. Então essa aqui é a ordem da salvação. Predestinei, chamei. E aos que chamou, também justificou.
Não é assim, ele chamou e vai ver aqui se vai justificar esse, vamos ver o que esse aqui vai fazer, como é que vai ser a vida desse. Aí eu vejo se eu justifico ou não. Não, aqui tá dizendo, aos que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Olha isso aqui, o Romanos 8,30 é o caminho, até arrepio, ó. É o caminho da salvação, isso aqui é a salvação descrita. Quer entender a salvação? Romanos 8,30. Ele predestina, daí ele chama, e depois que ele chama, ele justifica, e depois ele glorifica na eternidade. E na timeline? Vai ter uma hora, já foi predestinado, todo mundo nasceu predestinado já, pronto. Isso aqui já nasce com isso aí. Aí em algum momento da sua vida você vai sentir o chamado. Assim que você vai sentir o chamado, você vai ser justificado na tua timeline, porque a gente está vivendo assim, ó, no tempo. E essa justificação vai levar lá na frente para glorificação, porque a gente tá vendo o tempo. Ainda não acabou o tempo. Nossa, na eternidade foi tudo, por isso que isso aqui tá no passado. Virou a chave aí? Você que não entendia a predestinação agora tá, entendeu? Desculpa, pode ser que não entenda tudo ainda, mas entendeu a suma, certo? Não tem como dizer que não tem predestinação na Bíblia. Lendo Romanos 8, Romanos inteiro, então. Se você lê Romanos inteiro, você blow mind. Mind blowing. Caraca, mano, descobriu o Brasil, tá ligado? Romanos inteiro, certo? Continuando. 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus que é o soberano controla tudo, determina tudo, quem é que é contra nós? Quem que é Satanás? Quem que são os demônios? E esse pecado que habita dentro de você, quem é ele? Né? Não é nada. Não é nada. Nada. Aquele que nem mesmo, 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, por todas as pessoas do mundo, gente, aqui tá falando pra igreja. Toda vez que aparece todo mundo, amou o mundo, ai, todos, não sei o que lá, deseja que todos sejam salvos. Gente, esse aqui é um livro, Bíblia, fala para o justo, o ímpio não crê. Esse aqui é um livro para o justo. Então toda vez que fala isso, tá falando da igreja. Paulo tá botando a igreja, não tá falando do povo que parece que é a igreja, ele até fala desse povo também. E descreve, mas é para você, eleito, saber. A Bíblia não é escrita para o ímpio, ela é escrita para o eleito, porque o ímpio não tem fé, ele não vai crer. Então a Bíblia é um livro escrito para o eleito ler e entender o plano de salvação. Certo? Então se você é um eleito, você vai ler, você vai entender. O ímpio não é o teu problema. Ele tá cagando pra isso aqui. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas entregou por todos nós. Pela igreja. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, como é que pode? Ele entregou, ele fez, e como é que não vai finalizar? Ou seja, quem começou a boa obra vai finalizar. Então, aquele que começou vai finalizar na sua vida. Não depende de você sustentar sua salvação. Ele que começou, ele que termina. Porque se ele não começasse, meu filho, você nem estava lá. Nem na eternidade, nem no tempo, nem em lugar nenhum. Certo? Aí vem o 33. Esse aqui é demais. É para poder imprimir e botar lá na sua cama para você ficar lendo todo dia que você acordar e ficar desesperado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Pega esse texto, imprime e coloca na tela de qualquer coisa para você ler todo dia, minha irmã. E ficar achando que tá os outros te acusando na igreja, que os outros tá tirando tua paz, falando que você tá em adultério, falando que a tua vida tá na fornicação. Pode parar. É Deus quem que vai acusar os escolhidos. É Ele que justifica. Não é padre, não é pastor, não é irmão, não é irmã, nem ninguém. Nem você mesmo, meu filho. Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai, também intercede por nós. Quem é que vai condenar, meu filho? É Ele que morreu, é Ele que pode condenar. E Ele não te condena, Ele fala, agora nenhuma condenação. Vai, não peques mais. Acabou, não tem condenação. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor que está na graça, quem que vai fazer essa separação? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Isso aqui vai separar você do amor de Cristo? Não. Porque se separar, você nunca teve o amor de Cristo. Você nunca foi salvo pela graça. Você era um vaso de honra disfarçado aí no meio aí, ó. Vaso de ira, meteção de louco aí. Tá entendendo? Que aí você fala assim, ai, fulano era tão crente, de repente
despirocou na vida, foi lá, foi fazer sei lá o quê, aí morreu. Nunca foi salvo pela graça de verdade. Porque salvo pela graça ele fica indo e vindo. Chega lá na hora que morreu zina. Morreu direito, crendo em Deus e todas as coisas, e não amaldiçoando nada de Bíblia, de nada, de Messias, de nada. Ele pode ficar contra a religião, porque o engano das pessoas é o seguinte: a pessoa saiu da igreja porque ela ficou com raiva do sistema religioso, porque ela viu o engano que é, aí ela pronto, virou apostatado. Vai levar os demônios junto. Ó, o demônio volta 7 vezes, não é assim que fala? Ó, vou orar aqui, fazer uma campanha pra você, irmão, porque agora que você saiu da igreja, os demônios vão te acompanhar. Então, que é isso, gente? Que Bíblia é essa que o pessoal tá lendo? Não existe, entendeu? Então, quem que vai me separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez? Aí vocês ficam tudo preocupados com o Apocalipse. Porque, ai, perseguição, meu Deus, eu vou aceitar a marca da besta, eu não vou conseguir e tal. Quem é que vai separar a tribulação, a angústia, a perseguição? Nada. A fome, nada. A espada, nada. Nada. Porque quem te garante a vida, é por isso que vai ter a chuva hoje. É por isso que lá na Mar, quando o Eric fala pra vocês, que não precisa se preocupar, é que toda a ação vai ser feita pelo Espírito Santo. Porque nada separa você do amor de Cristo, nem você mesmo. Então, por isso que você não pede salvação, é por isso que você não pode... o seu pecado não vai fazer influência nenhuma. É óbvio que você não vai viver em pecado, né, meu filho? Você não vai ficar correndo em pecado, até porque até isso não é você que controla. Você pode pensar aqui, vocês que estão aqui acompanhando, você pode ir lá tentar pecar, vai, a tua consciência não vai acusar, você não vai ficar bolado, você não vai ficar triste, chateado. Tenta ter um pecadinho acariciado, que é aquilo que a gente fala lá. Tenta ficar escorregando todo dia no mesmo pecado, tenta. Vamos ver se você vai conseguir ter uma vida boa. Mas o ímpio consegue, ele fica lá, ó, na depravação total, porque ele nasceu assim. Inclusive, tem estudo que eu já falei sobre isso, que a Bíblia fala que Deus entrega ele mais ainda para as desgraças da vida, cara. Que Bíblia que você tá lendo, irmão? Tá aprendendo lá no púlpito, que você só fica ali, ó, consumidor espiritual? Ou tá abrindo a Bíblia e falando, vou entender essa bagaça aqui. É hoje, pelo poder do Espírito, amém, abre a Bíblia. Tá entendendo? Você tá fazendo o quê? Você tá só consumindo o culto toda semana? Pra bater a meta, né? Durante a semana eu trabalho, estudo e tal. Final de semana eu tenho que ir na igreja uma vez, assistir o culto só pra dizer que minha salvação tá em dia, senão já era, né? Então quer dizer, ouvinte da palavra, não praticante, né? Acha que é praticante porque tá indo pra igreja? Não. Ouvinte, não é estudioso, não entendeu. Aí fica tudo aí, né? Nas amarras do inimigo, fica tudo desesperado, fica, ai meu Deus do céu, meu pastor falou que eu tô adultério, vou pro pecado, e aí já era e tal. Tá entendendo? Cada caso é um caso, tem que saber, tem que entender a Bíblia. E isso não é motivo para você viver em pecado, que é como as pessoas falam, então tá tudo predestinado, então vamos viver pecando, tá tudo certo. Meu filho, esse pensamento é de ímpio. Eleito não pode nem ter esse pensamento. O eleito, meu filho, ele tem um desespero tão grande que ele não pode falar mentirinha. Alguém ligou e falou assim, a fulana não tá, porque a fulana pessoa fala que eu não tô. Ele já fica assim, meu Deus, falei que a pessoa não tá, sendo que ela tá, e agora? Fica desesperado. Pensamento aí é de ímpio. E porque eleito não tem esse pensamento, seus pensamentos são controlados pelo Espírito. Agora, se você tá com brecha, meu irmão, da tua vida do pecado, aí os teus pensamentos também são imputados ali pelos demônios, né? É por isso que tem as brechas. Aí você fica ali pensando com pensamento suicida, com pensamento ruim, querendo mentir, egoísta, inveja e tal. De onde vem isso? Ai meu Deus, eu não sou mais eleito, porque agora eu tô com esses pensamentos. Não, você tá cheio de brecha na sua vida. Cheio de brecha, aí o pecado vai lá, tasca ali em você, né? Aí você fica, ai meu Deus, eu não sou mais eleito. Quer dizer, isso não existe na predestinação, isso existe no livre-arbítrio. Um dia você dorme salvo, outro dia você dorme não salvo, e aí, meu Deus, é difícil essa vida, já tive nela, tá? Então, meu Deus, será que hoje eu vou ser salvo? É igual assim, uma coisa que eu fiquei sabendo aí que eu fico bolada, é que assim, que nem católico, né? Católico acha que tem que ficar fazendo a tua confessando pro padre, né? Aí esses dias eu falei pro Eric, né? Eu falei assim, porque ele era católico antes. Daí eu falei assim, ué, mas peraí, aí a pessoa morre de acidente. E aí você tem que contar com a graça, meu filho. Porque se você não foi lá e confessou pro padre, seus pecados não estão perdoados. E aí? Agora já era. Quer dizer, então só vai pro reino quem não tem pecado. Quer dizer, se eu morri e aí, sei lá, eu menti de tarde e não confessei pro padre, e aí daí eu morri de atropelamento, sei lá o que aconteceu. E aí acabou, já era minha salvação. Todo dia eu tava indo pra igreja falando tudo certinho, aí já era. Então não existe isso, gente, isso é inconcebível. Na eternidade, na timeline, em qualquer momento, isso é inconcebível. Não é um pensamento correto.
né? Até porque você nem primeiro tem que confessar pra padre, pra ninguém. Você confessar pra Deus. Isso aí você faz até no leito de morte ali. Sofreu um acidente, tem 5 segundos de pensamento e fala, ai, Senhor, leva meu espírito, desculpa. Já tá, entendeu? Se fosse levar isso em conta, até a pessoa que às vezes sofre lá e aí pensa aquele pensamento suicida e tal. Várias pessoas que tentaram suicídio, são crentes, eleitos e tal, tentaram suicídio e aí depois não conseguiram, porque óbvio, você não vai morrer na hora que você quiser, na hora que o Pai quiser que você morra, tá? Então assim, se você morreu de suicídio, porque você viu, porque era a hora que você tinha que morrer e você tinha que morrer daquele jeito, acabou. Mas se você foi tentar e não conseguiu, eu já recebi vários lá, gente que tentou, todos os tipos, mano, muito, tá? Pessoas que tentaram mais de 4 vezes, assim, de jeitos diferentes, pesquisou na internet, e não se matou, não consegue. Fala assim que na hora que a pessoa tá tentando se matar aí no suicídio, ela, na real, ela não quer morrer. Olha que coisa louca, mas ela não quer morrer, ela só quer acabar com o sofrimento. E ela acha que tirando a vida, tira o sofrimento. E aí, como ela sabe que tá salva, ela pensa assim, então eu vou me matar. Porque daí as pessoas falam assim, sério, então você tá falando isso? Então agora as pessoas vão se matar. Quem tava pensando em se matar, vai lá e se matar. Meu filho, tenta a sorte. Se você não for pra morrer desse jeito, se Deus tem uma missão na tua vida, tem um propósito, você não tira a própria vida. Então, tem essa. Eu tô falando uma verdade aqui, mostrando o quê? As pessoas que perderam os seus parentes, crentes, né, lia a Bíblia, estudiosos e tal. Vários pastores já se suicidaram, porque toda hora tá lá sofrendo com as coisas demoníacas, entendeu? Quer dizer, o cara ficou a vida inteira pregando, ajudou um monte de gente, e aí se matou, acabou. Aí a mãe dessa pessoa vai lá na igreja e fala assim, meu filho, desculpa, tá, mas se suicidou, perdeu a salvação. Que isso, gente? Inconcebível. Não acreditem nisso. Isso não é a Bíblia, não fiquem com essa informação, certo? Continuando aqui para finalizar o nosso estudo de hoje. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Então, 36. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, que história é essa, irmão? Que você acha que a tua vida é confortável e porque Deus cuida de você, tua vida é confortável? Todo dia a gente é morto por amor a Deus. Por quê? Porque as coisas terrenas não competem com a lei divina. Então, você todo dia vai ser julgado. Você todo dia vai ser, o crente fanático. Ai, tá maluco? Você não fez isso, não faz aquilo. Ai, gente, para de ser assim. Ai, nada a ver. Você é muito, nossa, você é muito caretão. Todo dia você vai ser julgado, vai sofrer. E aqui no caso, quando eu tava falando, vai levar à morte. Porque realmente a gente fica pensando assim. Hoje em dia a gente é tudo Nutelinha, crente Nutella. Porque aquela época cortava ao meio, partia a cabeça, chegava assim, pode trazer, mata. Era assim. Hoje em dia nem é assim. Quer dizer, o fulano xingou a gente na igreja, falou alguma coisa, falou, ai, tô sofrendo. Ai, nossa, tô sofrendo por Deus. Cara, sofrer por Deus, você ser decapitado, você cortar o meio, isso é um sofrimento. É o que acontece hoje lá nos países que são intolerantes, né? Com a crença. Então, tipo assim, isso é sofrer, dizer, né? Mas a gente sofre emocionalmente, a gente é nossa geração mimizenta, né? Nutelinha. Então, tudo pra gente é sofrimento. Beleza, eu entendo você, tá? É assim que é. Essa é a verdade, essa é a posição da realidade. Mas a Bíblia está te mostrando uma coisa muito pior. Então, leia e fique tranquilo. A Bíblia é para te tranquilizar. Você vai ler um monte de guerra aqui, um monte de treino, e você vai ficar tranquilo, porque é o Espírito que está habitando em você, né? É assim que funciona. 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, você já é um vencedor. Então, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada... Somos mais que bem. Todas essas coisas faladas, somos mais que vencedores. Porque por causa daquele que nos amou. Não perde salvação. Não sustenta a salvação. Não é você. É por causa daquele que nos amou. Primeiro. Então ele ama primeiro. Você não ama ele e depois ele te ama. Ele ama primeiro. Te predestina, te escolhe. Depois você ama ele. 38. Porque eu estou certo de que... Estou certo, que é uma certeza de salvação, que nem a morte. Ou seja, nem a morte. Então, você se suicidou? Nem a morte. Nem a vida. Ou seja, nada que você faz em vida. Nem os anjos. Nem os principados, demônios e tal. Nem as potestades. Nem o presente. Nada que eu faço agora. E nem o porvir. De novo, para gravar. Eu tô certo. Romanos 8:38. De que? Nem a morte. Nada tira. Nem a vida. Vida. Nem a minha vida. Nem os anjos. Nem os demônios. Nem o presente. Nem o que eu faço agora. Nem o que eu vou fazer depois. Nem a altura. Nem a profundidade. Aí vai dar uma filosofada.
nem alguma outra criatura. Você é uma criatura? Eu sou uma criatura? Então nenhuma criatura. Então nem você, nem eu, nem o fulaninho poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vírgula, adicionando aqui na Bíblia, a graça. Blow! Eu falei, Romanos 8. A chave para entender a salvação, a predestinação, tá em Romanos. Mas Romanos 8 é tremendo, meus irmãos. Vocês viram a quantidade de ensinamentos, a verdade doendo, mas libertando. Você não controla nada. A salvação não tá na sua mão, nem na mão de ninguém, nem em nada. Porque o amor de Deus por você tá em Cristo Jesus e você tem a fé para crer. Vai lá, abençoado. Bom restante de semana para você. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que tenha dado um gás para você continuar a tua semana e tenha a certeza dessa salvação hoje. Não quero mais perguntas aqui. Sueli, como é que eu faço para saber que eu sou um eleito? Sueli, como é que eu faço? Ai, agora eu tô com medo de não ser eleito, tô com medo de perder minha salvação. Ai, eu me divorciei, tô com medo. Ai, não sei o que lá. Não, tá? Não. Encaminha essa live para quem você sabe que precisa dessa mensagem. Para quem você quer libertar hoje. Você vai encaminhar essa live. Eu vou salvar agora aqui. Se Deus quiser, vai conseguir salvar. Vou deixar salva para vocês. Isso aqui é um presente do Pai para vocês essa semana. Não é um presente da Suelen. Eu sou só um instrumento. Presente do Pai para vocês. Para você seguir a sua vida sem medo de nada. Nada é nada. Então, vocês apliquem como quiserem. Certo? Beijo pra vocês. Se cuidem e a gente se vê por aqui.